Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Em algum momento aí da sua vida, você decidiu, promover uma mudança para tentar aí sair de uma situação? Às vezes nós fazemos isso, não é? As nossas vidas, às vezes as situações estão ruins, então você pensa aí em mudar, em fazer algo aí que promova uma mudança. Geralmente quando fazemos isso, a nossa ideia, a nossa perspectiva é de que as coisas melhorem. Às vezes você está num trabalho ruim, e aí você tenta mudar, tenta migrar para outro, ir para outro, na tentativa de que as coisas melhorem, quer seja aí no ambiente de trabalho ou mesmo no próprio relacionamento lá do trabalho. Mas nem sempre, essas mudanças, elas promovem de fato benefícios para as nossas vidas. Às vezes nós tentamos mudar, nós tentamos ir para outra direção e as coisas que às vezes estavam ruins, elas acabam piorando. Então, muito cuidado com as decisões. As mudanças, que nós vamos fazer aí nas nossas vidas, elas precisam sempre ser pautadas pela orientação de Deus, não por aquilo que eu acho que é melhor, porque nem sempre a minha visão será correta. Então, se você está planejando aí mudanças, pare, ore, ouça a voz de Deus, veja aí o que Deus está conduzindo na sua vida, para não tomar decisões, que possam, lá no final, no futuro, trazer um prejuízo ou uma situação ainda pior na sua vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite com vocês, sobre essas mudanças, sobre essas escolhas que nós tomamos, muitas vezes. Eu gostaria de ler com vocês nesta noite no livro de Ruth, capítulo 1. Acompanha comigo a leitura do texto que nos diz assim: E sucedeu que nos dias dos juízes, que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe.
E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo, ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ias até a ser grandes? Deter-vos ias por ele, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixes, nem afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. E assim foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, e voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Esse é um texto extremamente, conhecido aí do livro de Ruth, quando ela diz: olha, não me enche para que te deixes e me afaste de ti, porque onde queres que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aqui conta aí a história da família de Elimeleque. A gente tem aí o texto que nós lemos, vai situar, em que período isso ocorre. Ele vai dizer que isso aí vai ocorrer aí no período dos juízes, Então o livro de Ruth vai estar essa história, que é relatada aqui nesse livro, ocorre ali no período, em que os juízes, estavam, a julgar Israel. E aqui a gente vê nesses momentos, quando você estuda aí acerca do período dos juízes, você vê que havia muita idolatria, havia apostasia, havia lá dissensão entre eles. O livro de Juízes, vai relatar aí esses altos e baixos do povo de Deus, que ora se volta para Deus, ora vira as costas. Então é nesse período aí que esse livro é escrito. Eu não vou falar com vocês aqui sobre a autoria, sobre o propósito do livro, Eu gostaria só de me deter aí
acerca dessa história, né? E o que você pode aí tirar ou trazer para a sua vida. O texto, né, que nós lemos vai falar aí que houve uma fome na terra. Houve uma fome na terra, né? O texto começa a falar acerca disso, não é? Ali naquela região da Palestina, né? A gente não tem assim, períodos assim de chuvas, né, abundantes, né, com frequência. Estudando aí a Bíblia, a gente vai ver vários períodos, né, de fome, né, de seca, né, que houve ali. Então esse texto ele começa relatando que aquela terra estava vivendo um problema. Havia fome, né? Os campos aí não estavam produzindo. Elimeleque e a sua casa então resolvem sair de Belém de Judá. Elimeleque era casado com Noemi, ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e eles resolvem então sair de Belém. Você sabe o significado de Belém? Belém quer dizer casa de pão. Eles resolvem sair deste lugar para ir atrás de pão, para ir atrás de alimento em uma terra estrangeira. É isso que eles resolvem fazer. Havia um problema e aí eles tomam aí uma medida. Eles escolhem aí uma direção. E eles vão para a terra de Moabe. Ló, ele teve aí filhos. E um desses filhos foi Moabe. E aí para essa terra que eles vão, a gente vai ver aí na história, né, de Israel, né, os problemas, os conflitos que eles tiveram com Moabe, os moabitas. Mas também a gente vê aquelas relações amistosas, né, que eles tiveram aí no decorrer, né, tanto da formação do povo, né, hebreu, povo de Israel, a nação de Israel, e a própria formação desse povo. Se você, por um lado, você lembra lá dos moabitas, né, tentando amaldiçoar Israel, né, com Balaão, lá em Números você vê isso, você também vê aí um relacionamento, né, de cordialidade, né, amistoso, tá? Quando aí Davi, por exemplo, estava aí fugindo, né, de Saul, né, ele encontra, né, uma amistosidade lá com o rei de Moabe, né? Em 1 Samuel você vai ver isso. E é para lá que eles resolvem ir. Eles resolvem ir para a terra de Moabe. Elimeleque e sua esposa Noemi tinham 2 filhos, Malom e Quilion, como o texto aí vai apresentar a você. Você sabe que os nomes, né, eles geralmente escolhiam aí nomes com algum significado, para os seus filhos. Mas parece que esses filhos de Elimeleque, né, e de Noemi, eles não gozavam aí de uma boa saúde, né? Pelo menos os seus nomes, né, vão nos mostrar isso. Malom é doentio, Quilion é definhante, então parece que eles não tinham aí uma boa condição física. E vão para Moabe. E o
tempo que eles passam lá, eles se casam, né? Eles estabelecem aí, né? Se estabelecem no lugar. Malom e Quilion tomam mulheres moabitas para si, né? E acabam morrendo lá. Morre, né? Nesse período aí de 10 anos que eles vão passar, Noemi vê morrer o seu marido e vê também morrer os seus 2 filhos. O que isso representa? Para Noemi é um desamparo total. Ela foi aí privada, ela foi retirado dela, né, tanto o seu marido como os seus filhos, que seriam na ausência do marido provedor. Então aquela família que sai de Belém, né, na tentativa de ter aí uma vida melhor. Não é assim que as coisas, né, de fato ocorrem, de fato acontece. E Noemi agora se vê ela com as suas 2 noras, não é? E o que fazer, né? O que eu vou fazer na minha vida? Eu não tenho mais aí um protetor. Eu não tenho mais aquele aí que vai me garantir aí o sustento, um protetor legal. O que me resta agora? Diz o texto que Noemi ouve, né, que Deus havia visitado seu povo. Que Deus havia dado pão ao seu povo. Deus havia se lembrado do seu povo. Ela está lá em Moabe, mas ela ouve, ela acabou sabendo que a fome lá em Belém, casa de pão, havia cessado. Então ela sai, ela resolve fazer aí o caminho de volta. Sai ela e as suas 2 noras, né, nesse percurso, nesse caminho de volta. Até que Noemi ela disse, não, peraí, o que eu vou fazer com vocês? Eu não posso aí deixar vocês atreladas, amarradas a mim. Eu quero que vocês voltem para a casa de vocês, para os familiares, para que vocês tenham aí a oportunidade de começar uma vida nova, casar-se novamente. Eu sei que vocês foram fiéis, que vocês foram leais. Mas vamos pôr um fim agora nesse relacionamento. Cada uma de vocês. Volte aí para a casa da sua mãe. Eu quero que vocês casem novamente. E elas, não é, tanto Orfa quanto Ruth, elas permanecem aí com um propósito firme de acompanhar Noemi. Mas ela disse, olha, não façam isso. Eu não terei mais filhos. E mesmo que eu tivesse filhos hoje, como é que vocês esperariam por ele? Por eles? Voltem para a casa de vocês. Era aí uma forma até de muito amor, de muita piedade, né, para com aquelas jovens, né? Noemi, então ela se desprende e diz, não podem voltar. Eu não tenho como, eu não terei aí
um filho, para que aí, pela lei, possa casar com vocês, né? Um levirato, em que elas não tiveram filhos, então um irmão, precisaria aí casar com a viúva, para suscitar a descendência, do seu irmão, um irmão ou um parente próximo, poderia fazer isso, e é o que ocorre, lá mais à frente no livro. Então, eu não vou ter filhos, eu quero que vocês voltem. E Orfa faz isso. Entretanto, Noemi não tinha outra nora, Ruth, e Ruth se apega a Noemi de uma forma que não consegue, que Noemi não consegue fazer com que ela mude de ideia. E é o texto, extremamente conhecido desse livro, quando Ruth diz: olha, onde quer que você for, Noemi, eu vou com você. Ruth, ela está aí abrindo mão da sua terra, do seu povo. Ela está de uma forma voluntária, ela não era obrigada a fazer esse caminho, mas aí de uma forma voluntária, ela está escolhendo ir. E não só isso, ela não só está abandonando o seu povo, a sua cultura, ela vai estar abandonando a religião do seu povo. Ela vai dizer isso no texto: olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo vai ser meu povo. A fé que aquela família, a família de Elimeleque, tinha em Deus, certamente despertou em Ruth o desejo de relacionar-se de fato com o Deus de Israel. E ela diz mais: olha, que o Senhor me faça aquilo que estiver na sua vontade. Se não for a morte, a única coisa que me separe de você. E elas voltam. E ela volta porque certamente ela lembrou quem ela era, Noemi. Ruth vai porque lembrou. Seu coração floresceu a certeza de que em Israel havia um Deus a quem ela devia servir, e colocou também o seu coração como aquela que seria a cuidadora, a sustentadora da sua sogra, de Noemi. E ela chega lá, Noemi chega com muita amargura, com muita tristeza no coração. Se nós pensarmos aí no nome, de Noemi, que significa ditosa, ela diz: olha, não, me chamem de amarga, a minha alma está amargurada, o Todo-Poderoso me fez isso. Eu saí daqui cheia e o Senhor me fez voltar pobre. Então aquelas tragédias, da vida dela, ela reporta, que isso aconteceu por causa do Senhor. O Senhor permitiu que isso acontecesse com ela.
Mas apesar, né, desse infortúnio, apesar de voltar só, né, sem seu marido e seus filhos, ela voltou para a sua terra. Ela voltou para o lugar aonde ela havia ouvido Deus. Apesar do pessimismo que ela tem, da sua situação, ela demonstra aí de uma forma fantástica a soberania de Deus. Olhando para esse texto aí, o que eu gostaria que você pensasse, né? Nós ainda vamos falar esses dias aí acerca deste livro, né? Um livro que é uma história fantástica, né? A gente vai continuar vendo acerca dele. Mas o que eu gostaria que disso aqui você tirasse para a sua vida hoje, dessa história? Nós vamos ver, né, que Deus faz aí, Deus dá uma guinada na vida de Noemi, na vida de Ruth. Mas o que eu gostaria que você trouxesse para a sua vida hoje, nesse momento? Toda tomada de decisão, ouça Deus. E se você não conseguir uma orientação clara na direção a tomar, permaneça no lugar em que você ouviu Deus falar com você pela última vez. Ela voltou para casa, ela voltou para Belém, não apenas porque o Senhor havia visitado seu povo e dado pão, mas ela volta para sua casa, ela volta para sua terra, porque é o lugar da aliança de Deus. É o lugar que Deus fala. Ela volta porque ela sabe que saiu para buscar pão em terras estrangeiras, mas havia uma casa de pão em que Deus alimenta o seu povo. E era para lá que ela deveria voltar. Apesar do infortúnio que bateu à sua porta. Então lembre-se disso. Não tome aí decisões na sua vida, né, sem que você tenha uma clara orientação de Deus. Não saia da casa aonde tem alimento para você. Permaneça no lugar aonde Deus tem falado, aonde Deus tem te alimentado. Permaneça firme nisso. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. Guarde a sua vida e te livre de todo o mal. Um grande abraço. Até a próxima.